Arranjo. Vamos lá para o conceito formal de arranjo. Dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se arranjo dos n elementos tomados K a K com K menor ou igual a n, qualquer agrupamento ordenado de K elementos distintos escolhidos entre os n existentes. Então, tomar cuidado com esses conceitozinhos e fica bem mais prático de explicar através de alguns exemplos. Mas antes, só lembrando, quando a gente fala em arranjo simples, mais uma vez, arranjo simples a gente não vai estar trabalhando com a questão das repetições. Então, nesse caso, o arranjo simples, nós temos essa estrutura aqui. Lembrando, o primeiro termo fatorial e embaixo nós temos a diferença entre o primeiro termo e o segundo termo. Uma dica muito bacana que eu dou para vocês é o seguinte: nós hoje dificilmente falamos um sim ou um não. Geralmente a gente substitui por algumas palavrinhas, né? Ou alguns termos. Por exemplo, quando a gente fala, você vai para a festa hoje? O sim sumiu, mas esse não a gente sabe o que significa um sim. Então, quando a gente fizer uma pergunta em relação a posicionamentos, a gente vai perguntar para a questão: peraí, a ordem influencia? Esse significa arranjo. É horrível, mas grave, viu? Então, falou como resposta, se a ordem influenciar, a ordem influencia então é arranjo. Se a ordem não influenciar, você responde o quê? De imediato, não. Então, se é não, combinação. Então, grave isso daí que é bem bacana. A ordem influencia? Arranjo. A ordem influencia? Não. Combinação. Tranquilo? Então, está aqui, bonitinho. Então, a grosso modo, o que é que nós temos que lembrar? A grosso modo, arranjos são agrupamentos nos quais a ordem de seus elementos faz a diferença. Ok? Nesse caso, faz a diferença. A ordem influencia? Então, é arranjo. Aqui destaquei para vocês não esquecerem hipótese alguma e vamos para mais um exemplo. Olha, dado o conjunto das vogais A, R, O, U, determina a quantidade de arranjos que podem formar com 3 elementos desse conjunto V. Então, tomar cuidado porque, como vocês sabem, se a gente troca letras de posição, automaticamente vão gerar outras palavras. Então, é claro que a ordem vai influenciar. Então, nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer? Bom, eu tenho 5 elementos, só que desses 5 elementos eu vou escolher apenas 3. Isso é arranjo, tá? Arranjo porque a ordem influencia. Então, eu tenho 5 elementos, eu tenho 5 letras, e dessas 5 letras eu vou escolher apenas 3 para formar. Então, nesse caso, nós temos um arranjo de 5 para 3. 5 fatorial só é colocar na forma. 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Lembrando, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Embaixo, 5 menos 3, 2. 2 fatorial. Preciso desenvolver até 1? Não. Que poderia, não, os números estão pequenininhos, então é tranquilo. Aqui nós simplificamos o 2 fatorial de cima com o 2 fatorial de baixo. Simplificamos. O resultado que sobrou foi 5 vezes 4 vezes 6 vezes 3. Então, nesse caso, nós temos aí 60 possibilidades. Tranquilo? Combinações. Bom, o básico já dei de combinação. A ordem influencia? Arranjo. A ordem influencia? Não, então é combinação. Então, quando as ordens dos termos elas não influenciam, trocou de posição, mas vai dar a mesma coisa, então a gente já está falando de combinações. Mas, de qualquer forma, vamos para o conceito um pouquinho mais formal. Aqui nós temos, dados n elementos distintos, chama-se combinação dos n elementos, tomados K a K, com K menor ou igual a n. Peraí, por que esse K menor ou igual a n? Gente, não tem como, nesses casos, esse número n ser maior, ou melhor, ser menor do que o número K. Se a gente está falando de possibilidades utilizando os n, como é que eu tenho 5 possibilidades e vou agrupar 6? Eu tenho 5 pessoas, mas eu preciso de um agrupamento com 7. Não tem lógica. Então, o máximo que eu vou poder ter com 5 pessoas é um agrupamento, por exemplo, de 5 pessoas. É uma permutação de 5 pessoas. Não tem como eu ter 5 pessoas e ter um agrupamento maior do que a quantidade de elementos desse conjunto. Por isso que a gente diz que n tem que ser maior ou igual a k, ou o contrário, né? K é menor ou igual a n. Qualquer subconjunto formado por k elementos distintos escolhidos entre os n. Ok? Bom, a forma de combinação aqui nós já temos algo um pouquinho mais amplo. Vocês podem notar que vai ser basicamente a mesma coisa, né? N fatorial, embaixo n menos k fatorial. Só que nesse caso, como a ordem ela simplesmente
não influencia, então a gente acrescenta esse K fatorial na frente, ok? Exemplozinho, vamos lá. De quantos modos distintos Lucas pode escolher 4 entre 9 amigos, entre 9 camisetas, regata para que possua para levar para uma viagem. Então, basicamente, ele vai viajar, vai pegar algumas camisetas e quer levar. Só que ele tem, ao todo, 9 camisetas. Só que ele não vai levar essas 9 camisetas. Ele vai levar apenas uma pequena parte dessas 9 camisetas. Então, aqui nós temos uma combinação. Lembrando, ele não tem como levar uma quantidade maior de camisetas do que a quantidade que ele tem. Questão óbvia, né? Então, nesse caso, ele tem 9 camisetas, só que ele só quer levar 4. Então, quais são as possibilidades? Gente, vocês têm que concordar comigo que a ordem que ele vai colocar essas camisetas, por exemplo, dentro de uma mala, não vai influenciar em nada. Então, nesse caso, a ordem influencia? Não. Combinação. Então, nesse caso, nós temos uma combinação de 9 para 4. Tomar cuidado com essas ordens, a gente não pode trocar essas ordens em hipótese alguma. Então, nesse caso, 9 fatorial, 4 fatorial, 9 menos 4 fatorial. 9 fatorial, nós podemos simplificar, reduzir até o 1. Mas a gente pode parar antes. Por que eu parei no 5 fatorial? Porque esse 9 menos 4 já dá 5 fatorial. Então eu já paro nele porque a gente já vai poder simplificar. O 4 fatorial eu desenvolvi. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então nesse caso, quando eu simplifiquei 5 fatorial de cima com 5 fatorial de baixo, sumiu. Em cima eu tenho 8, embaixo eu tenho 4 vezes 2. 8 também, sumiu. Em cima eu tenho 5, embaixo eu tenho 3. Simplifica. O 6 de cima com o 3 de baixo, sobrou apenas 2 em cima. Mas aí nós não mexemos nem no 9 nem no 7, mantivemos, vezes 2, 126 possibilidades. Tranquilo? Continuando. Permutação com elementos repetidos. Falamos sobre permutações sem repetição. Agora a gente vai falar de permutações com repetição. Ok? Então, quando os elementos eles se repetem, nós temos aqui 2 casos a trabalhar. Primeiro caso, apenas um elemento se repete. Então, nós temos aí várias letras, por exemplo, se a gente for falar de anagrama, e dentre essas letras, apenas uma letra ela vai se repetir. Como é que a gente vai fazer o cálculo disso? Bem simples. Nesse caso, o cálculo das permutações de n e k, números quaisquer, vai ser apenas o fatorial de n sobre o fatorial de K. Então, de maneira bem simples. Por exemplo, aqui nós temos a palavra Venezuela, a qual é o número de anagramas formados a partir de Venezuela. Então, tomar cuidado porque aqui são permutações. Nós não vamos aumentar quantidades, nem vamos reduzir quantidades. As quantidades elas vão ser as mesmas. A gente está fazendo o quê? Trocando os termos apenas de posição. Então, nesse caso, note que a letra E, ela se repete. Nós só temos uma letra que se repete, que é a letra E. E ela aparece 3 vezes. Então, nesse caso, aqui nós temos as repetições. Lembrando que o de baixo, o K, é quantas vezes o termo se repete. Então, para a gente determinar aí a quantidade de anagramas, nós temos P de 9, né, que é o número total de elementos. E nós temos lá em cima esse 3zinho. Lembrando que esse 3zinho aí de cima é o número de vezes que um determinado termo ele se repete. Então, fatorial de 9 sobre fatorial de 3. Tomar cuidado com essas ordens. De vez em quando confunde um pouquinho, mas com prática a gente não vai se perder nisso. Então, nesse caso, o fatorial de 9, nós podemos reduzir até lá no finalzinho. Lembrando que nós temos 3 termos em cima, 1, 2 e 3, e 3 termos embaixo, 1, 2 e 3, tudo multiplicando. Simplifica. Multiplicamos os resultados e dividimos por 6 e encontramos o nosso resultado final, que é de 60.408 possibilidades. Tranquilo? E a questão do segundo caso. Professor, e quando tem mais de um termo que se repete? Então aí entra esse segundo caso. Gente, é basicamente a mesma coisa. Só que lembre, em cima vai ficar o número total de possibilidades. Embaixo é o número total de termos. Embaixo vão ficar os termos que se repetem. Mas para ser mais específico, a quantidade de vezes que cada um desses termos se repete. Então veja que na palavra Venezuela, né, no exemplo anterior, nós só temos uma letra que se repetia. Então, em outras palavras, quando tiverem mais letras que se repetem, automaticamente a gente vai colocar a quantidade dessas letras também nesses cálculos. Então aqui, por exemplo, para obter o número de anagramas formados a partir de banana, né, a palavra banana, seguimos o mesmo raciocínio. São 6 letras, das quais 3 A e 2 são N, né? 3 letras são A e 2 letras são N. Então veja que nós temos aí 2 letras que se repetem. Como é que a gente vai fazer o cálculo? Bom,
Eu sei que a permutação vai ser de 6 elementos. Eu sei que 3 letras A e 2 letras N. Então a gente vai colocar como sendo parte desse fatorial também no denominador. Então aqui nós temos 6 fatorial, 3 fatorial, que é relacionado ao A, 2 fatorial, que é relacionado ao N. Mais uma vez aquela simplificaçãozinha marota que a gente já está fazendo, lembrando 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo, a gente simplifica, em cima tem o número 4, embaixo tem o número 2, 4 dividido por 2, 2. Onde? Em cima, está aí 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60, então nós temos aí um total de 60 anagramas, beleza? Bom, a partir daí a gente já pode começar algo um pouquinho mais complexo. Agora a gente vai entrar numa situaçãozinha do Enem, né? Uma questão do Enem, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado na hora de desenvolver. Então vamos lá. Enem, para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras maiúsculas ou minúsculas. Tomar cuidado com isso de letra maiúscula ou minúscula. Minúscula, porque difere, viu? Aí vem, as letras e os algarismos podem estar em qualquer posição, beleza? Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere da letra minúscula em uma senha. Foi o que eu tinha comentado com vocês logo no início. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Tá, vamos lá, com um pouquinho de calma. Vamos fazer por etapa, não queira resolver a questão toda como um todo. Não, vamos pegar essa questão, vamos fragmentá-la e vamos analisar parte por parte, pedacinho por pedacinho. Depois a gente, como um quebra-cabeça, a gente vai montando. Mas esse quebra-cabeça vai ser bem facinho. Vamos lá, gente, olha. A primeira coisa que vocês têm que analisar, maneiras de escolher 2 algarismos em relação às letras. Vocês têm que em relação aos números, vocês têm que tomar cuidado porque nós temos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, nós temos 10 algarismos. Por que vocês têm que tomar cuidado? Em algumas situações, nós não podemos colocar 0 lá no início. Em algumas situações, por exemplo, se eu pegar um número com 3 algarismos, 0,23. 0,23 é um número com 3 algarismos? Não. 0,23 é um número com 2 algarismos. Então, tem situações que o 0 ele não pode estar lá na frente. Outras situações ele pode, que nesse caso, nada impede que o 0 ocupe a primeira posição, já que a gente está falando de uma senha. Né? Por exemplo, minha senha do banco é 0, não vou falar pelo amor de Deus, né? Vamos embora. Então, lá, para a gente analisar essa situaçãozinha, primeiro número, primeiro algarismo, nós temos 10 possibilidades. Para o segundo algarismo, em hipótese alguma foi dito que não pode se repetir. Por exemplo, eu poderia ter uma senha 2222. Nada impede. Então, como pode se repetir, para o segundo algarismo nós também temos 10 possibilidades. Então, em relação aos algarismos, 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Nós já temos 5 possibilidades aí. Aí vem, maneiras de escolher 2 letras. Tomar cuidado em relação às letras. Bom, pela lógica, 2 letras. Primeira letra, 26 possibilidades. Segunda letra, 26 possibilidades. Pela mesma lei de raciocínio, 26 ao quadrado. Não. Por que não? Lembre